Oi, gente, tudo bom com vocês? Desculpa o meu sumiço nessas últimas 2 semanas, não postei nenhuma aula de redação porque meu notebook meio que decidiu parar de funcionar. Ele não chegou a quebrar totalmente, mas a tela ficou escura e aí nesse tempo eu não consegui resolver esse problema, então por isso que eu demorei relativamente uns dias aí para voltar a trazer conteúdo aqui de redação para vocês. Porém, estou de volta e com isso a gente vai dar continuidade no nosso cronograma. E aí hoje a gente vai falar então sobre o que se tem nas entrelinhas do gênero dissertativo argumentativo para o vestibular. Meio que eu vou trazer o que a gente falou na nossa segunda aula, né, que eu até trouxe aqui no próximo slide, né, meio que eu vou pegar toda essa parte e colocar isso numa redação do Enem. Eu escolhi especificamente a redação de 2019. Não teve um motivo, na verdade, um porquê disso, só decidi escolher aquele tema. E vou mostrar para vocês de que maneira aquele aluno ou aluna, não sei quem foi a pessoa especificamente que desenvolveu. Na verdade, até sei, mas né, por motivos éticos aqui, não vamos divulgar o nome de ninguém, mas vou mostrar como é que essa pessoa ela acabou desenvolvendo esses 4 tópicos aqui, né, que é o assunto e o tema, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da dissertação. Lembrando, né, que como a gente já tinha falado um pouco na primeira, aliás, na segunda aula, o assunto se trata de algo geral, alguma questão geral que pode englobar algo relacionado por exemplo, saúde ou educação ou economia, não sei, um tópico geral e o tema ele vai pegar algo específico dessa questão geral do assunto, né? Então, dentro de saúde, a gente vai ter um tema que vai tratar de suca, sucateamento do sistema único de saúde. Dentro de educação, a gente vai ter um tema que vai pegar sobre, não sei, desigualdade na preparação para o vestibular, devido à precariedade do ensino, de escolas públicas, por exemplo, e assim por diante, né? E aí a gente viu o que a gente vai encontrar numa introdução da dissertação argumentativa do vestibular, mas lembrando que a gente está aqui focando no Enem. Entretanto, até aqui a parte do desenvolvimento, meio que todas as dissertações argumentativas elas vão se manter numa linha muito parecida, né? É mais na conclusão que vai mudar um pouco. Então, aqui na introdução, a gente vai encontrar uma apresentação do tema, o que que o, sobre o que o seu texto vai falar, né? Vai ser como se fosse uma carta convidativa, assim, né, para o leitor, que é o corretor, olhar o seu texto e a partir da introdução já ter uma certa noção sobre o que você vai discorrer, sobre o que você vai argumentar no decorrer do texto. E também na introdução você já vai apresentar sua tese, o seu posicionamento sobre esse determinado tema, né? No desenvolvimento, a gente já falou que vão ser as justificativas para a tese, através de argumentos que mostrem, que literalmente justifiquem o porquê do seu posicionamento, de modo a convencer o leitor da, da, vera, da, não seria veracidade, mas da validade do seu posicionamento, no sentido de você convencer o seu leitor de que o seu posicionamento é o correto,
é o que está de acordo, é o que deveria ser seguido, o, o que faz mais sentido dentro do assunto, né? E não o contrário, por exemplo. E aí você vai fazer isso por meio de exemplos, por meio de um arcabouço teórico, trazendo um referencial interdisciplinar. Então, nessa parte do texto você vai usar outras disciplinas como filosofia, sociologia, história, geografia, para poder justificar aí o seu posicionamento e tornar esse argumento mais verossímil, né? Distanciá-lo do senso comum, digamos assim. E aí, na conclusão, você vai fechar esse texto, no caso do Enem, trazendo propostas de intervenção, que são basicamente soluções para os problemas propostos, e em outros vestibulares, como, por exemplo, na Unesp, ou no vestibular da VUNESP, ou no vestibular da FUVEST, você vai fazer uma síntese de tudo que foi discorrido no decorrer do texto para fechar a linha de raciocínio, né? Para literalmente encerrar ali, reforçar sua tese e encerrar o seu texto. Bom, partindo dessas questões que foram trabalhadas na aula passada, a gente vai, então, para o que a gente vai ter nessa terceira aula. E aí, o roteiro dessa aula é a redação do Enem de 2019, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, e a gente vai entender qual foi o tema, o assunto, né? O que se esperava, o que poderia ter sido argumentado, tudo mais. A gente vai falar um pouco sobre as causas que estão dentro dessa problemática que foi trazida nessa redação. A gente vai falar sobre os envolvidos no tema e as medidas a serem tomadas. Envolvidos no tema seriam a quem esse tema se dirige especificamente, né? De que pessoas ele está falando, de quem a banca corretora espera que você fale, e as medidas são as soluções para essas problemáticas. E, por fim, eu trouxe um exemplo de redação nota máxima para poder ficar claro como que essa pessoa trabalhou todos esses pontos, né, as causas, os envolvidos no tema, as medidas, da redação especificamente do Enem de 2019. E aí a gente vai ler essa redação e vai destrinchar os pontos mais importantes para poder entender o que levou essa redação a ser uma redação nota máxima, né? O que precisa ter uma redação nota máxima nesse caso. Bom, então, redação do Enem de 2019. A proposta do Enem em 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, e particularmente um tema que eu gostei bastante. Por quê? Porque ele vai trabalhar com dois assuntos. Lembrando, né, que o assunto é o geral. Então, quais são os dois assuntos gerais aí envolvidos nesse tema? Aliás, nessa proposta. A cultura, porque vai falar sobre cinema, e a desigualdade, porque ele vai trazer a questão da democratização do acesso. Isso quer dizer que não há acesso de forma democrática para todas as pessoas. Então, é só uma parte das pessoas tem acesso ao cinema, tem acesso à cultura no Brasil. E aí, o tema, que é a parte específica do texto, vai ser a questão da democratização. Então, é muito importante que dentro dessa proposta, o aluno, ele não vá para um viés tão cultural. Por exemplo, a questão da cultura, ela é muito importante dentro do tema, porém ela faz parte do assunto, ela é mais geral. O, o que é específico, o que espera que o aluno realmente
foque e discorra no texto é a questão da democratização do acesso, desse acesso, né? Do acesso ao cinema, do acesso a essa cultura no Brasil. E é importante esse foco da parte em que fala no Brasil, porque a gente está falando sobre a democratização do acesso ao cinema num lugar específico. Então, não é no mundo inteiro, não é nos Estados Unidos, não é na Europa, não, é no Brasil. Então, o Brasil tem que estar em foco no texto. Também, isso faz parte do tema. Aí, agora, pensando um pouco nas causas, né? Quais são as causas da falta de acesso do cinema no Brasil? É importante que a gente pense que quando o Enem vai trazer uma proposta, dentro dessa proposta feita e pensada, né, para que os alunos façam uma dissertação argumentativa, existem algumas causas que fazem com que essa problemática aconteça, que fazem com que essa problemática exista. E aí, o aluno precisa trazer pelo menos duas dessas causas para o texto, para explicar o porquê que há a falta de acesso ao cinema no Brasil, pensando nessa redação de 2019. E aí, três partes, né, três causas que poderiam ser mencionadas, que eu trouxe de exemplo aqui, mas existem outras, são, por exemplo, a desigualdade social. Por que desigualdade social? O cinema é caro, é caro ir ao cinema, né? O ingresso é caro, às vezes o transporte para chegar ao cinema é caro, então fica num lugar que é difícil de acessar, né? Até chegar a esse local onde se teria acesso ao cinema, precisaria gastar com transporte público ou com transporte privado, por exemplo. Aí também tem uma outra causa que seria o baixo investimento na cultura. E por que essa questão, né, do baixo investimento na cultura? A gente pode pensar, por exemplo, em cidades onde não existe cinema, onde as pessoas não têm acesso a esse tipo de cultura voltada para o cinema, né? Então, não ter cinema numa cidade pode ser visto como um baixo investimento na área cultural. E a falta de incentivo. Por que falta de incentivo? Essa falta de incentivo pode estar relacionada, por exemplo, a pensando um exemplo bem simples assim, meio senso comum talvez, mas dentro de casa a família não tem um hábito de ir ao cinema, não tem o hábito de dar valor a questões culturais voltadas para a parte que envolve a, os filmes, que envolvem as séries. Então, também é um motivo para não se haver um incentivo a esse tipo de cultura no Brasil. E aí a gente tem os envolvidos no tema e as medidas que a gente poderia tomar quanto a isso, né? Aí a questão de democratizar. Aí a gente pensa, né? Democratizar para quem? Democratizar para surdos, cegos, cadeirantes, idosos, economicamente desfavorecidos. Porque essas pessoas têm, não têm um acesso igual e adaptado ao cinema para poderem usufruir desse tipo de cultura, para ir ao cinema, para acessar esse sistema cultural. E aí a gente pensa que existem medidas que já foram tomadas. Então, a gente tem o Cinema para Todos, que é uma medida do governo, o Cinema para Você Sim, que é uma medida da Caixa Econômica Federal. A gente tem
convênios de salas de cinema e escolas em que teve um pequeno problema aqui nesse meu slide, mas enfim. Convênios de salas de cinema e escolas em que as escolas podem levar os alunos com baixo custo ao cinema em dias específicos. A lei que garantia que até 2020 todas as salas de cinema do país sejam adaptadas para o acesso aos deficientes visuais e surdos. Então, mesmo pensando que a gente tem essas medidas já tomadas para aumentar o acesso ao cinema, né, pela população brasileira, a gente pensa, então, mesmo já tendo tudo isso, né, o que ainda pode ser feito? Aí algumas das medidas que ainda podem ser tomadas mediante a esse assunto, mediante esse tema, são acesso gratuito ao cinema, então ingresso gratuito, um valor mais acessível para que as pessoas possam usufruir dessa instituição. Transporte gratuito, pensando naquela questão de que muitas vezes um, esse ambiente pode estar muito longe, então até chegar lá, até é, ter acesso, fica caro por questões de transporte, então o transporte gratuito visando aumentar o acesso ao cinema e maiores orientações. E essas maiores orientações seriam quanto ao a importância da, do a importância do cinema, a importância de ter acesso a esses ambientes, a importância dos filmes, o que são filmes, qual é a importância da arte, né? O que ela significa para as pessoas, que reflexões elas podem trazer, enfim, algumas medidas poderiam ser essas, né? E aqui, pensando numa redação nota máxima, a gente tem a redação do aluno, da aluna MALB, só as iniciais aqui para não identificar, e eu vou ler com vocês para a gente observar como que essa pessoa desenvolveu o texto, né? Essa primeira parte aqui é a introdução, e eu vou ler aqui então. O filme Bastardos Inglórios, ao contextualizar cenas em meados do século XX, retrata o caráter elitista das exibições de cinema, uma vez que eram feitas em espaços de socialização das classes ricas da época. Na contemporaneidade, embora seja mais amplo, ainda há entraves a serem superados quanto à democratização do acesso às salas cinematográficas e seus conteúdos no Brasil. Nesse sentido, os resquícios de uma herança segregacionista no que diz respeito à frequência de locais de cinema geram a dificuldade em manter esse hábito em parte da população, o que perpetua a problemática. Só mencionando aqui brevemente, né? Logo na introdução, ela já deixa claro que no texto, ela disse ela, se me entendendo que é uma aluna, né? Ou ele, a pessoa, deixa claro que essa questão do acesso ao cinema se está sendo colocada em pauta no Brasil. É importante mencionar da onde você está falando, se você está se referindo a algum país específico, se a proposta pede para ser colocada em destaque o lugar em específico, porque isso vai fazer com que o seu texto esteja direcionado ao que a proposta espera. Então, aqui essa pessoa já colocou no Brasil. E logo na introdução, ela já deixa claro essa questão de que, na contemporaneidade, embora seja mais amplo, ainda há entraves a serem superados quanto à democratização do acesso às salas cinematográficas. Isso quer dizer que ela está se posicionando enquanto alguém que
acredita que ainda há falta de acesso ao cinema no Brasil. Então, o posicionamento já está colocado, a tese já está colocada logo na introdução. Depois a gente vem para o primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? Nessa linha de raciocínio, é fundamental ressaltar que a urbanização tardia e a constante gentrificação de espaços citadinos brasileiros são responsáveis pela permanência de costumes elitistas. Com efeito, o geógrafo Milton Santos, ao estudar a organização das cidades do Brasil, postula que o processo rápido e desorganizado de construção urbana provocou a marginalização de grande parte dos cidadãos. Desse modo, o acesso a shopping centers e demais espaços de lazer, como os cinemas, ficou restrito àqueles que possuem meios para tal, ou seja, a parcela da população que mora perto desses locais centrais, a elite, ou que possui recursos para consumir esses produtos culturais, também a elite. Assim, no que tange à exibição de filmes, há resquícios de um caráter segregacionista, visto que a marginalização e a gentrificação excluem a massa populacional dos espaços cinematográficos, mantendo estruturalmente a problemática na sociedade brasileira. Consequentemente, a dificuldade de manter o hábito de frequentar tais locais impede a plena democratização do acesso ao cinema. Nesse aspecto, a teoria do sociólogo Pierre Bourdieu acerca do capital cultural vai ao encontro da realidade discutida. Em seus postulados, Bourdieu discute a influência das referências socioespaciais nos costumes do indivíduo, concluindo que o desenvolvimento de valores que incluam certas culturas é imprescindível à manutenção de costumes referentes a elas. Sendo assim, a herança segregacionista de frequência às salas cinematográficas e demais plataformas de exibição impede a construção de um capital cultural em parte da população do país, prejudicando sua democratização. Um exemplo disso é o relato da autora Carolina Maria de Jesus em seu livro Quarto de Despejo, no qual ela conta que, por residir na periferia, o dinheiro que seus filhos gastariam para assistir aos longas no cinema não seriam suficiente nem para pagar seus deslocamentos. Portanto, visando mitigar os entraves à resolução da problemática, algumas medidas são necessárias. Primeiramente, cabe ao governo federal criar programas de apoio à cultura cinematográfica, por meio de sistemas de assistência às famílias carentes e especialmente distantes dos centros de lazer, como Vales Cultura, Vales Cultura, junto a Vales Transporte, para que os processos conceituados por Milton Santos, como gentrificação, que é a expulsão de indivíduos de uma área para a construção de espaços elitizados, não interfiram no acesso populacional ao cinema. Por fim, é dever das escolas promover formas de desenvolvimento de valores referentes à cultura cinematográfica, através de exibições extraclasses, como em gincanas e trabalhos lúdicos, a fim de que tanto os alunos quanto os pais possam construir o capital postulado por Bourdieu de modo que tenham interesse de frequentar os espaços de plataformas de filmes, ampliando então o acesso a elas. Enfim, o cenário retratado no longa Bastardos Inglórios não será reproduzido no Brasil, haja vista que o aporte ao cinema será democratizado. Então, a gente pode ver que, por que essa pessoa, né, tirou nota máxima na redação do Enem? A gente vai falar na próxima aula sobre quais são os critérios de correção do Enem, os critérios de nota e tudo mais, para ficar mais claro, em detalhes, o porquê, como que essa nota foi pensada e como que essa nota
foi atribuído. Porém, já dá para a gente ter uma noção de que houve domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa durante todo o texto, né, desse aluno. Porque não houve nenhum problema ortográfico, não houve nenhum problema de coesão e coerência, não houve nenhum problema estrutural, enfim. E quanto à estrutura do texto, a gente pode dizer que há uma introdução em que inicia a discussão do tema, um desenvolvimento de justificativas que comprovam o seu ponto de vista, no caso do autor da dissertação argumentativa, e uma conclusão que encerra a discussão, demonstrando o excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Depois, a gente tem outros pontos que podem ser mencionados como diferenciais nessa produção textual. O repertório sociocultural. O aluno trouxe o filme Bastardos Inglórios, e não é simplesmente trazer um filme, trazer um livro, é você usar esse livro ou esse filme que você tem em mente, essa série, e relacionar ela com o tema, deixar claro de que maneira esse filme se relaciona com o tema proposto, se relaciona com o seu posicionamento, se relaciona com a ideia que você está tentando desenvolver ou está tentando defender no decorrer do texto, né? Depois também teve a presença de conceitos como o de gentrificação e marginalização, do geógrafo Milton Santos, e o conceito de capital cultural, do sociólogo Pierre Bourdieu. Meu francês não é muito bom aqui, mas né, vamos em frente, vamos tentando. E, por fim, houve também uma outra questão interdisciplinar aqui, com o quarto de despejo da escritora Carolina de Maria de Jesus. Lembrando que todos esses pontos, todas as questões culturais aqui, essas questões interdisciplinares, elas foram relacionadas com as ideias, com o raciocínio, com o que o aluno estava querendo passar ao trazer esses conceitos, esses pontos para o texto, né? Então, foi uma ideia jogada, assim, ou com pontas soltas, não. O aluno trouxe esse conceito e explicou por que que ele se enquadra nesse tema, por que que ele se enquadra na problemática. As causas, então, como eu falei antes, é muito importante que na dissertação argumentativa se trabalhe as causas da problemática proposta. No caso do Enem, não só do Enem, mas em geral, na dissertação argumentativa, os corretores esperam que o aluno mostre o que causa essa problemática. Para além de discutir sobre essa problemática, desenvolver, o aluno precisa mostrar quais são as causas que ele acredita serem possíveis, né, dentro dessa proposta. E no caso desse texto, a gente tem como primeira causa a gentrificação e como segunda causa uma herança segregacionista, ambas explicadas, dentro do tema e o porquê elas causam determinada questão, né, a falta de acesso ao cinema no Brasil. E por fim, a gente tem outro ponto muito importante na redação do Enem, que não pode faltar na conclusão, que é o último parágrafo do texto, né, fica bem claro, a proposta de intervenção, que é concreta, detalhada e que respeita os direitos humanos. E essas questões aqui, essa parte do primeiro tópico, ela está explícita na proposta do Enem. Então, é importante manter isso aqui, é importante respeitar esses pontos para
não zerar a redação, né? Se não se respeita isso, pelo menos a questão do respeito aos direitos humanos, a redação vai ser zerada. E outro ponto importante é que, na conclusão, esse aluno retoma o que foi discutido ao longo do texto ao propor soluções relacionadas tanto às consequências do processo de gentrificação, quanto à importância de desenvolver o capital cultural nas pessoas, o que seria um dever das escolas. As soluções, a proposta de intervenção, ela não é uma proposta qualquer. Eu vou dar uma solução qualquer, sem, assim, sem sentido nenhum, nada a ver com o meu texto. Não. Em geral, essa proposta de intervenção, ela tem que ser uma solução para cada uma das causas trazidas no decorrer do texto. E uma solução que possa ser cabível dentro dessa causa, uma solução que faça sentido com a causa, né, que ela vai resolver, com a medida que ela vai solucionar. E é isso aqui, essa última parte do slide, da aula que eu preparei para essa semana. E, novamente, deixo aqui aberto para vocês me mandarem mensagem pelo WhatsApp, quando vocês quiserem, sintam-se à vontade para tirarem dúvidas quanto à aula, quanto a textos que eu não passei ou a textos que eu passei. Enfim, estou aqui à disposição para conversar com vocês, tanto por mensagem quanto nas monitorias que eventualmente vão acontecer. E é isso. Não se sintam preocupados quanto aos textos, quanto às produções dissertativas, porque isso tudo é um desenvolvimento de habilidades. E quanto mais você escreve uma dissertação e observa o que está faltando, e não note que não é o que está faltando no seu texto, porque o seu texto está errado, ou que você não sabe escrever um texto, ou que você não sabe escrever uma dissertação, mas o que está faltando no seu texto de acordo com o que é esperado pelo vestibular, né? Então, quanto mais você faz uma produção textual e vê o que está faltando, onde que não está sendo bem colocado determinada questão, enfim, no próximo texto você vai tentar acertar aquele ponto e assim por diante, até que em algum momento você vai ter bem internalizada todas essas questões que são esperadas pelo vestibular dentro desses textos específicos, né? Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. E na semana que vem a gente volta com a próxima aula falando sobre as competências avaliativas do Enem. E é isso, gente. Uma boa semana para vocês.